conexões com pessoas tóxicas. Corte, isso é muito importante. Queridos, teve um momento na minha vida que eu já estava entrando em depressão, eu nem sabia o que era depressão, porque eu já estava estourando a bomba. Uma pessoa me abraçou e ela falou assim, no meu ouvido, hein? São coisas, queridos, de perfil. Só profissionais da saúde sabem identificar um perfil desse. Pessoas com traços de caráter, né, narcisista. A pessoa me abraçou, falou no meu ouvido, porque eles agem assim, eles não demonstram para a humanidade, para a sociedade ver. Por causa, ela quer que a vítima, que ela está perseguindo, seja taxada como louca, como doida. Para que o problema seja dela. E não ela, a pessoa que tem o narcisismo, seja como, né, a vilã. Então, essa pessoa me abraçou, chegou no meu ouvido e falou assim, ó, de tudo que eu quero governar o teu coração. Márcia, já pensou alguém falar isso para tu? Eu até ia falar assim, sai para lá, Satanás, em nome de Jesus. Eu não conseguia nem me defender de tão mal que eu estava. Mas se fosse hoje, ela saberia muito bem o que eu ia falar. Então, vamos lá. Eu ouvi, querido, isso. Essa pessoa já tinha feito um inferno na minha vida. E pessoas aqui já sabem da história, da convivência, do que eu passei também. Então, um dia ela chegou para mim e ela falou assim, olha, de tudo que eu quero governar o teu coração. E dali foi o checkmate de eu fazer uma oração para cortar todos os laços no mundo espiritual na minha vida. Tem casos que você tem que fazer essa oração. Cortando, desligando essa pessoa no mundo espiritual sobre a tua vida. Corte conexões assim. Tem coisas, querido, que quando se levanta, estou ensinando o caminho para vir liberdade e cura emocional para a vida de vocês. Então, seja o que estiver acontecendo, faça a primeira oração. Corte, desligue no mundo espiritual essa pessoa sobre a tua vida. Porque tudo tem uma energia, tem palavras. Ou então, se você já tiver uma história, tem conexões aí. Então, segundo, desligou no mundo espiritual, comece a corte conexões com essa pessoa, querido. Não é todo mundo que pode entrar na nossa casa, sim ou não? Não é todo mundo que tem que entrar, andar do nosso lado, porque existem vampiros emocionais. Infelizmente, existe vampiros emocionais. Se essa pessoa tiver um traço de narcisismo e for um grau alto, vou falar para você, eu tive uma formação com um professor de Harvard, eu vou falar para você, nos Estados Unidos, ele estava explicando para nós que pessoas com traço desse porte narcisismo, se for alguém da família, coloque limites. Mas se for seu amigo, querido, vire as costas, saia correndo, porque são Satanás na terra. Me perdoe, querido. Mas estou falando de alguém que tem um patamar muito alto em Harvard. Vou falar para você que não é todo mundo que tem que andar do nosso lado. Não é todo mundo que quer ver tua felicidade. Não é todo mundo que se junta com você e diz que é seu amigo. Ele está ali para te destruir. Tenha inteligência e saber comece a cortar. Corte da sua vida. Mas está na igreja, querido. A igreja não é minha, é a igreja de Deus. É assim, apóstolo, nós falamos outro dia, a igreja de Deus está aberta. Mas na minha vida, no meu coração, na minha casa, na nossa família, não entra. É assim que nós aprendemos. Vou falar aí, o mal foi embora. E se tivesse aparecer, vai embora. É assim, né? Porque já apareceu e foi embora. E se entrar, vai embora. Nós aprendemos a cortar conexões. Porque vai vir e vai destruir o território, o teu coração. Então, existem vampiros emocionais que querem te roubar, que querem te assaltar, que querem te destruir. Então, entenda que pessoas, elas dão sinais. Você vai entender, você vai estudar uma pessoa e elas vão dar sinais. Então, corte conexões com pessoas que tentam inverter tudo. Olha só, tentam inverter tudo que você fala e faz. Tenta manipular situações, fazendo parecer que você tem um problema e não é o que ela faz ou o que fizeram com você. Então, pessoas sempre vão dar sinais. Eu estou falando daquilo que eu nunca consegui blindar na minha vida porque eu nunca aprendi. Nunca tivemos um professor que nos ensinava. Mas, glória a Deus, você está vendo uma pessoa que saiu de um suicídio e vivenciou tudo isso e hoje está aqui para falar por onde começam as doenças emocionais. As âncoras. Essa é uma âncora. Vou falar aqui, querido, o último para a gente terminar.
assim, uma coisa, querido, que eu detesto, e Deus também, correria. Eu sempre falo pro meu esposo, né? Ele é bem dinâmico. Glória a Deus, ele é bem dinâmico. Tem que... toda tampa... Não, toda panela tem o quê? Tem a tampa, que eu não diz, né? Ele é bem agitado. Eu também sou. Mas tem coisas que eu vou mais, senta mais, vai devagar. E correria. Tudo pro apóstolo ainda foi ontem, né? Assim, isso era para ontem. Eu falo, filho, sossega. Você já teve 2 infartos. Eu falo, né? Sossega. Calma, você já teve 2 infartos. Senão você não vai viver muito tempo. Calma, para, chega, né? E os infartos que ele teve foi essa agitação, foi emocional também. Porque tem coisas emocionais que fazem o coração parar. Então, uma coisa, querido, aprenda na sua vida. Tudo tem o seu tempo. Eclesiastes ali diz. Tudo tem um tempo certo para todas as coisas. Vai devagar, mas calma. Não faça o passo da tartaruga, tá bom? Vai devagar. Porque Deus odeia a correria. Querido, olha para Gênesis. Quanto tempo foi que Deus criou o mundo? Deus criou o mundo em 6 dias. E o 7º? Descansou. Puxa vida, eu fico olhando, pô, Deus, tu é Deus. Eu não podia fazer tudo num dia só? Porque um ano é como 1000 dias. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Pô, por que tu criou? Pô, 7 dias, Senhor. Nossa, a gente vai fazer umas coisas 7 dias, até a empresa que é para ontem, não é assim? E eu fico falando com Deus, Deus fala assim, para você aprender a descansar. Caramba, queridos, Deus deu um tapa em mim. Depois daquele dia, eu falei assim, Senhor, pode deixar. Vou aprender a descansar. Aprenda a descansar. Aprenda a entender e fazer uma coisa de cada vez. Porque o nosso corpo tem limite. A tua alma tem um limite. Teu espírito também. Tudo em nós, querido. Eu quero que você comece a olhar para você. Você foi criado em qual dia? Na criação. Estou olhando para a criação. Nós, seres humanos, fomos criados no qual dia? Fomos criados no 6º. Deus não podia nos ter criado no meio do caminho? Sabe o que isso nos mostra? E quantas coisas, às vezes, a gente quer fazer as coisas atropelando. Querido, isso só traz desgaste físico e emocional. Muitas coisas que estão aparecendo de burnout aí, ó. Fazer as coisas na correria. Fazer as coisas atropelado. É para ontem. Não, vamos fazer, encaixa, corre. Pelo amor de Deus. Isso traz tanto problema físico. Sabe aquela pausa de almoço que, gente, olha, eu falo assim, gente, se você puder escolher um trabalho que te dê dignamente um horário de almoço, pelo amor de Deus. Olha o que o ser humano está fazendo com outro ser humano. Gente, vou falar para você 10 minutos para almoçar. Dá para almoçar tranquilamente? Pelo amor de Deus, gente. Você comer aquilo sem mastigar, engolir. Você não degustar. Gente, o problema gástrico depois que vai surgindo com os anos, aquilo, correria. Tudo atropelado. Não, querido, Deus nos ensinou na criação. Ele odeia correr. Ele colocou cada dia uma coisa. E cada coisa no seu lugar. Quando nós olhamos, querido, também. Deus nos permitiu viver. Quanto tempo a gente passou para ser gerado? Pare para olhar. Isso vai mudar os teus dias a partir de hoje na Terra. Quanto tempo você passou para nascer? Alguém nasceu de 3 meses aqui? Ninguém foi abortado. Quantas vezes que a gente quer fazer as coisas no meio do caminho abortando a geração? Aquilo de ser gerado, o processo geracional. Nós levamos 9 meses para nascer. Teve uns apressadinhos que veio de 6, de 7, né? Assim, de 8. Também, que eu vou falar. Você começou a falar e andar, a correr, sim ou não? Eu tenho certeza que cada um aqui teve o seu tempo. Eu vim andar depois de 1 ano. Eu tenho certeza que alguém aqui veio andar antes dos 9, depois dos 9. Veio a falar, outros demoravam a falar. Sabe o que Deus respeita? A nossa individualidade. Deus nos deixou tudo aqui, querido. Um tempo certo.
para todas as coisas. E você não precisa andar ansioso, correndo, agitado, de um lado para o outro, a ponto de perder a sua vida, a sua saúde. Mas eu quero aqui terminar essa palestra falando, mude os seus dias na terra, mude a sua rotina, mude o seu pensamento, mude todas as coisas. Cuide de você, porque a pessoa mais importante na vida é você mesmo. Quando a Rose fez a dinâmica, cadê o coraçãozinho aqui? Eu guardei até o coraçãozinho. Quando ela fez a dinâmica, tinha muitas pessoas que veio no meu pensamento. Veio meu esposo, veio a Yasmin, que está ali do meu lado, veio muitas pessoas. Só, querido, eu me lembrei daquele versículo. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. E eu vi, queridos, que eu não posso amar primeiro alguém se essa pessoa não for eu mesma, primeiro. Então, antes de eu amar vocês, primeiro eu tenho que me amar. E quando ela falou, eu disse primeiro para Yasmin, porque ela ia falar, vovó, vou fazer você. Aí eu falei no ouvido dela, filha, a pessoa mais especial do que a vovó é você. Coloque você no coração. E ela desenhou uma menininha, que foi ela no coração. E ela olhou para mim e falou, vó, isso aqui é tudo eu. Eu falei assim, filha, isso aqui vem depois de você. Mas a vovó teve que se colocar em primeiro lugar. É isso, queridos, que nessa noite você faça antes de tudo, antes de todos. Porque nessa terra Deus te colocou para ser o número 1. Amém? Deus te colocou para ser o número 1. Number 1. Então eu vou falar para você. Olha só, você é o número 1. Você saiba se manter nessa terra, vivendo como uma pessoa especial, fazendo isso da sua vida. Aquilo que você queria que alguém fizesse para você, seja você o primeiro a fazer. E não abra mão disso até Jesus voltar. Amém? Cuide de você e viva na terra com sabedoria. Quero chamar o apóstolo Wendel aqui nessa noite.